pessoas são boas em estabelecer padrões. E, embora isso ajude as pessoas a aprenderem a ler, contar e reconhecer rostos, também pode incentivar as pessoas a interpretar eventos aleatórios como padrões. Devido ao pequeno número de numerais que existem no mundo, as repetições são inevitáveis. Os crentes entendem que ver números repetidos é um sinal, um aviso ou um conselho divino. Mas a razão prova que, ao invés disso, é bem mais provável que as pessoas se lembrem de ver seus números e se esqueçam de ver outros números. Um fenômeno conhecido como viés de confirmação, que não tem nenhuma ligação ou muito menos nada de sobrenatural. Em outras palavras, a numerologia é baseada em um sistema que foi desenvolvido para permitir às pessoas organizarem as suas vidas. Mas algumas pessoas ainda preferem acreditar que, em nível espiritual, os números serviriam para adivinhar e predizer as suas vidas. Seja muito bem-vindo ao mundo real da numerologia. Eu sou Garcia, sou um inconformado e curioso buscador de respostas que, dentre vários assuntos, estudo todos os conceitos e vertentes da numerologia há mais de 20 anos. E se você estiver curioso para saber a grande diferença entre a realidade da numerologia e a profetização da aritomacia, não saia daí que eu volto já! Olá, seja muito bem-vindo. Estamos de volta com o nosso programa semanal, como sempre, trazendo um pouco de orientação sobre como usar a numerologia e os princípios da numerologia para buscar o autodesenvolvimento e ter uma vida melhor. Lembrando novamente que aqueles que já têm um estudo numerológico, mas não tiveram a orientação correta ou não estão conseguindo entender o que consta no seu estudo ou não estão conseguindo aplicar a numerologia na sua vida, você pode entrar em contato conosco e agendar uma mentoria. O contato está embaixo na descrição do vídeo. E aqueles que já fizeram um curso de numerologia, que já atuam até como profissionais da numerologia e sentem alguma necessidade ou deficiência em alguns aspectos, ou querem se aprimorar e obter mais conhecimento, também podem agendar uma mentoria sobre o tema específico que queira abordar e nós vamos dar todas as explicações e as orientações necessárias para esclarecer todas as dúvidas. E os números sempre exerceram um grande fascínio sobre as pessoas. E a arte da numerologia existe desde a descoberta da matemática. Até hoje, a maioria das culturas atribui significado especial e certos números, conforme sua posição em uma sequência, têm um significado específico. O jogo chinês de Xing, por exemplo, descreve as diferenças entre os números pares, considerados terrestres, e os ímpares, considerados celestiais. Da mesma forma, a numerologia também é usada para correlacionar a importância dos números para um alfabeto, atribuindo a cada letra um valor numérico específico. E com esse conceito, segundo os conceitos místicos e esotéricos, existiriam basicamente 3 tipos principais de numerologia, popularmente chamadas de cabalística, caldeu e pitagórica, que estão ligados à filosofia e ao misticismo religioso, onde na verdade todas basicamente são a mesma coisa. Todos são usados para produzir uma leitura de adivinhação numérica que nos conte sobre o futuro, sobre o pretexto de que influências negativas, ocultas ou sobrenaturais, por algum motivo suposto e desconhecido, estariam impondo dificuldades na sua vida e através do qual os gurus, usando as supostas propriedades mágicas dos números, seriam capazes de eliminar essa negatividade e alterar seu futuro, promovendo mudanças de assinatura e até de nomes, né? Associando inclusive a numerologia a conceitos esotéricos como a astrologia, a cartomancia e etc. E uma pergunta que sempre me fazem é com relação a qual deles é o melhor. E a resposta a essa pergunta é muito simples. Seja qual for o sistema que você preferir, eu sugiro que, com base na sua fé e crença, use aquele que se identificar melhor e pelo qual se sinta mais atraído. Na verdade, tanto faz, já que nenhum deles é numerologia, mas sim aritmacia. Veja que eu não inventei esse nome, ou melhor dizendo, essa caracterização. A aritmancia se refere a qualquer método utilizado para ler a sorte, predizer o futuro, o destino, de alguma forma, né? E quando se usa a aritmética ou a matemática para se prever o futuro ou o destino,
através dos números e nomes, né, através de cálculos matemáticos, é chamado de aritmancia, é a aritmética da adivinhação. É uma versão simplificada e distorcida da isopsefia dos gregos antigos ou da gematria. Mas, diferente da gematria, a aritmancia, mal entendida, mas muito divulgada pelos gurus da numerologia, é confundida com numerologia e analisa nomes e não números, considerando que a equivalência numérica das letras, com base nas características de cada número, determinaria quem é e o que a pessoa é, bem como o que ela deve fazer, tem por obrigação de cumprir e enfrentar e onde ela tem que chegar obrigatoriamente. Apesar de toda a história e misticismo milenar atribuído à numerologia, o termo numerologia, na verdade, só é identificado a partir de 1907. As ideias numerológicas existem sim há séculos, e alguns dos primeiros registros da numerologia aparecem não apenas no Egito Antigo e na Babilônia, mas também na China, Roma, Japão, Grécia. Mas o conceito da numerologia só surgiu em 1907 e, acredite se quiser, não foi no Oriente, né? Foi no Ocidente, mais precisamente nos Estados Unidos. Então, o conceito de aritmancia vem de aritmância, com TH, que deriva de duas palavras gregas, aritmos, que significa número, e manteia, que significa mântica ou adivinhação. E está associado ao uso de cálculos aritméticos como paranormalidade, a astrologia e outras artes de adivinhação. E o termo também é usado para designar a fé de que os números influenciam e determinam diretamente o que acontece e acontecerá na vida de uma pessoa. Mas, apesar, né, da sutil diferença, não tem absolutamente nada a ver com numerologia, que é tido como uma pseudo-matemática ou pseudociência pelos cientistas, inclusive. No mundo real, na verdade, na numerologia, de fato, cada número tem uma vibração única, dando-lhe certas propriedades. Mas aí é que está a grande diferença entre numerologia e a aritmancia praticada pelos gurus atualmente. As propriedades dos números elas não determinam absolutamente nada, tá? Mas podem esclarecer o comportamento de uma pessoa e também ela não prevê nem determina o futuro, mas sim ela orienta sobre como criar o futuro conforme a sua vontade. A grande diferença entre crenças e ciência, aritmancia e numerologia, está basicamente na sutil substituição de duas palavras. Determinar e esclarecer, prever e orientar. Então, muda completamente os conceitos e entendimentos quando você faz essa alteração sobre os métodos que infelizmente, é astutamente utilizado por gurus que se auto-intitulam numerólogos, autoridades aí, até especialistas em numerologia, para, vamos dizer a verdade, enganar as pessoas e vender a folclórica mudança de assinatura disfarçada sobre o nome de mapa numerológico, inclusive prometendo números da sorte, dia de sorte, esse monte de besteira e enganação. Né? Mas no mapa numerológico, inclusive, na verdade é aritomancia, é adivinhação, é imposição com base em valores místicos e, na maioria das vezes, é coisa de guru ou profeta. Numerologia real é estudo, e faz estudo numerológico da pessoa, não determina nem impõe absolutamente nada e traz conhecimento e informação, não imposição. Então também há uma grande diferença entre mapa numerológico e estudo numerológico. E na numerologia, os números oferecem pistas, na verdade, e informação e orientação sobre como você funciona e explica o porquê do que já aconteceu, mas não determina, nem teria como, na verdade, determinar o que está por acontecer. Pela visão da aritomancia, nada acontece por acidente, tudo acontece por causa dos números, né, ou por algo oculto. No mundo real e na numerologia, nada acontece ao acaso. Tudo é consequência dos seus próprios atos, das suas escolhas. Então, veja que eu não estou criticando absolutamente nada. Estou levando o conhecimento de forma real, mostrando as diferenças entre cada conceito, que são até sutis, depende da interpretação e da colocação, para que você saiba exatamente o que você está seguindo. Daí para frente, cada um escolhe o que quer fazer da vida, mas vai estar ciente que tudo o que acontece na sua vida não é culpa dos números, mas sim de suas decisões.
e vai estar sabendo que os números não determinam nada, eles orientam, né? Então, entenda também que a numerologia não determina o seu futuro, tá? Também não existe dia de sorte, número negativo, número que deve ser evitado, muito menos uma maneira de atribuir à pessoa atributos positivos ou negativos que ela não possua naturalmente através de artifícios, vamos dizer, da numerologia. Quero dizer, deixar claro também que não existe essa besteira de que os números pessoais podem influenciar um relacionamento ou um casamento. Os números apenas orientam como você pode manter um bom relacionamento, seja afetivo, seja nas amizades, com seus familiares, com seu sócio, parceiros de trabalho, tá? Independentemente dos números de cada pessoa. Outra coisa que muitas pessoas me perguntam é sobre o aparecimento repetido de um número ou uma sequência numérica específica no seu dia a dia. E eu garanto a você que a diferença, diferentemente do que as pessoas ficam teorizando por aí, algumas até com teorias malucas de conspiração e essa história de sincronicidade, ver números repetidos não tem nenhum significado especial, muito menos demonstra a influência de uma divindade ou de alguma força sobrenatural. Se você acreditar, tá? Eu não tenho nada com isso, tá? Eu não estou julgando, mas eu estou orientando e afirmando que não tem absolutamente nada a ver com numerologia. Muito menos representa qualquer enigma ou possui qualquer atributo nos conceitos corretos da numerologia. A numerologia não considera crenças, crendice, fanatismo, nem nada parecido. A aritmancia pode considerar, a numerologia não considera nunca. Existem fundamentos na numerologia que devem ser respeitados, assim como existe na própria gematria. E para ficar fácil de diferenciar entre aritmancia e numerologia, é só você seguir o seguinte critério. Se você tem que acreditar, confiar, rezar, orar, aceitar, mentalizar, fazer qualquer ritual, ou esperar que algo mágico ou divino permita você realizar alguma coisa, e se o seu futuro, vamos dizer, depende da mudança de nome, ou seja lá do que for, é aritmancia e não é numerologia. É crendice e adivinhação. Agora, se qualquer resultado e como será o seu futuro só depende de você, de suas atitudes e decisões, da sua vontade de seguir o que está escrito no seu estudo numerológico e não num mapa feito em planilha de Excel ou em programas e sites, se você pode trabalhar o seu comportamento e personalidade para decidir o que você quer fazer da sua vida, sem esperar que algo mágico ou milagroso, como uma mudança de assinatura ou a adoção de outro nome, faça alguma diferença na sua vida, então é numerologia. Eu volto a lembrar, inclusive, que eu nunca mudei o meu nome, muito menos a assinatura. E eu uso as informações da numerologia a meu favor. Eu aprendi a usar as informações da numerologia para o meu benefício. Tá? Então eu nunca usei a numerologia como uma crendice. Eu uso a numerologia como numerologia na minha vida e não como aritmancia. Numerologia, na verdade, ela não analisa, ela não julga nem rotula nomes. Não existe nome bom ou ruim, não existe nada ruim, negativo, ou que impõe algum obstáculo na numerologia. A numerologia, ela analisa números e interpreta o que esses números têm a informar, e não a determinar, vamos dizer, e usa essa informação para fazer com que você tome a decisão que achar melhor e faça o que quiser com a sua vida, conforme a sua vontade e necessidade, principalmente. Não existe especialista em numerologia, não existe autoridade em numerologia. Isso existe na aritmancia, né, no meio dos gurus. Basicamente, que repete as besteiras decoradas que eu ouvia do vovô e calcula e copia, faz cálculo em planilhas de Excel, em programas aí de internet ou de computador, copia textos e, né, associando aí, em geral, cópia de textos do livro que eu carinhosamente e ironicamente chamo de Viagra da numerologia. Né? Quem faz isso é guru, não é numerólogo. Felizmente, esses são a maioria. Alguns são apenas crentes e mal informados. Outros são vigaristas mesmo. Mas, independente disso, todos são apenas gurus e incompetentes. Aliás,
Quem sabe usar a numerologia não se titula absolutamente nada, nem tenta convencer ninguém de nada. Simplesmente compartilha as suas informações de uma forma honesta e correta, sem tentar enganar ninguém, fala a verdade e deixa que cada um tire suas próprias conclusões e decida o que quer fazer com sua própria vida. Mas, infelizmente, hoje em dia, qualquer vendedor de colchão, qualquer empreendedor falido, qualquer aventureiro que nunca deu certo em nada na vida, que não tem a menor competência para ser bem sucedido, se junta aí ou se junta com algum marqueteiro incompetente como ele, monta um canal, um perfil nas redes sociais e sai por aí apavorando, enganando as pessoas com um monte de crendice para ganhar dinheiro, vamos falar a verdade, às custas da desgraça alheia. A realidade é que, com base em meus longos anos de estudo, se você procurar ao longo da história antiga dos números, e aqui eu vou usar inclusive parte do conteúdo aí que é inédito do meu próximo livro que eu estou escrevendo, em breve, inclusive também eu vou lançar sobre numerologia, algumas características e valores foram sendo atribuídas aos números. E a partir daí surgiram vários conceitos diferentes, que vamos chamar assim, né? Alguns realmente são bem fundamentados, mas outros nem tanto, né? Onde cada um começou a atribuir características apenas místicas aos números, todos em geral baseados não nos ditos conceitos milenares dos egípcios, mas sim na maneira pela qual os gregos antigos registravam os números através de pontos e figuras geométricas. Aliás, para os gregos, números ímpares que não podiam ser separados eram tidos como números masculinos, porque eles possuíam partes geradoras e representavam a afirmação, o poder e a criatividade. Já os números divisíveis, os números pares mais precisamente, possuíam, por essas características de divisibilidade, uma maior flexibilidade e, assim, foram considerados femininos, representando a totalidade, estabilidade ou a fraqueza. É daí que surge esse conceito que muitos numerólogos apregam de números masculinos e femininos. Mas foi no início da história hebraica que se passou a dar uma maior importância à interpretação dos números, já que as letras do alfabeto hebraico eram baseadas em números. E assim se entendia que essa associação estava relacionada às forças cósmicas e à criação do universo. E, dessa forma, já no início da Idade Média, o misticismo numérico evoluiu dos ensinamentos de Mekba, que é uma seita do judaísmo, ou mais precisamente uma tradição mística da Cabala, que retrata o caminho de Deus. E a partir dele, no século XIII, os cabalistas alemães desenvolveram a gematria, que é uma extensão vamos dizer, uma parte da Cabala, do cabalismo, e por ser extensa e pela sua complexidade, eu não vou explicar aqui, mas em breve eu faço inclusive um programa falando exclusivamente sobre a gematria para aqueles que têm interesse. Mas voltando ao nosso assunto, tanto os gregos como os hebreus consideravam 10 o número perfeito, porque quando nós chegamos a 10, nós retornamos ao 1, né, que é o número da criação. Segundo a Cabala, existem 10 emanações de números, onde cada uma dessas emanações formam as 10 Sefirot, da árvore da vida. Tá? E lembrando, antes que alguém me chame de burro, como já aconteceu, tá? Se fala Sefirot, e não Sefirotes. Sefirot já é o plural, tá? No singular se fala Séfira. Uma Séfira, 10 Sefirot, e que contém todo o conhecimento e mostra o caminho de volta a Deus. E como tudo isso foi sendo passado basicamente no boca a boca, a prática da numerologia foi se fundindo ao ocultismo e esoterismo e acabou perdendo boa parte do seu real sentido e também do seu valor. E passou a ser tida, no fim, mais como um meio de adivinhação para se tentar descobrir significados secretos das ocorrências da vida, ou até uma tentativa de se prever o futuro. E hoje em dia é usada aí por muitas pessoas como uma fórmula mágica para o sucesso e para o enriquecimento fácil, principalmente. E nessa visão distorcida, os números passaram a ser um mediador, vamos dizer assim, ou mesmo uma moeda de barganha entre o divino e o terreno, né, onde se acredita que a alteração de determinados números específicos teria o poder de atribuir qualidades à pessoa, ou mesmo alterar o seu futuro e destino. E é por essa visão simplista também que se entende que se alguém alterar os seus números pessoais,
essas alterações também seriam capazes de afetar as coisas relacionadas a esses números, né? Isso é uma coisa folclórica, vamos dizer. E é justamente quando usada nesses métodos que a numerologia se torna aritmancia, ou uma forma de profetização, se torna apenas uma crença. Tanto que não é difícil ver, como eu citei no início desse programa, a numerologia ser combinada com outras formas divinatórias, como astrologia, cartomancia, magia e várias teorias ligadas a superstições e crenças populares, né, onde se entende que todas as coisas são numeradas e que os números influenciam a essência das coisas, quando na verdade eles apenas dão orientação e mostram características. Falando claramente, o fato é que muito se fala e se ouve falar sobre a numerologia, mas há muitos mitos, histórias e crendices. Mas entender a realidade da numerologia não é tão simples quanto se faz parecer. Podia ficar falando horas aqui sobre a numerologia, mas além do nosso tempo ser escasso, né, o meu intuito é compartilhar meu conhecimento para permitir que cada um compreenda e tire suas próprias conclusões, busque conhecimento e conheçam, na verdade, a essência da numerologia. Numerologia não é saber fazer cálculo, ficar repetindo interpretação de números. Isso tudo na verdade, uma futilidade, né? A aritmancia usa, na maioria das vezes, os mesmos cálculos usados na numerologia. A diferença é a forma como se entende, como se interpreta as coisas. Uma tenta adivinhar, a outra tenta orientar. A aritmancia se acredita e confia. A numerologia se entende, se aplica, se tem resultado. Tá? Muito obrigado pelo seu tempo e pela sua atenção. Se você gostou do nosso programa ou do assunto, acha que é útil para mais pessoas, compartilhe. Ajude outras pessoas a terem acesso a esse conhecimento. Se você ficou satisfeito, dê seu like aí no programa. Se você quiser qualquer orientação, precisar de alguma informação, quiser marcar mentoria, ou saber como fazer o seu estudo numerológico, conhecer sobre o nosso curso, todos os links estão aí embaixo, na descrição do vídeo, como sempre. E se você quiser falar, fazer algum comentário, você fala, inclusive, diretamente comigo, através do link do meu WhatsApp, que está aí embaixo. Forte abraço e até a próxima.